Bom dia, meus amados, a graça e a paz, Deus te abençoe. Hoje é 5 de dezembro de 2023, terça-feira. Nós vamos dar continuidade aqui a respeito da escatologia. Começamos a falar um pouco ontem, falamos das escolas, das visões escatológicas, tá certo? E vamos aqui continuar falando desse assunto que é a respeito da vinda e do arrebatamento, tá certo? E para nós compreendermos isso de uma maneira bem mais fácil, eu vou continuar aqui falando agora da ressurreição de Jesus. Amém? Eu sei que todos sabem, mas para a gente ter o entendimento dessa palavra, vamos começar hoje pela ressurreição de Jesus. Amém? Mateus capítulo 28, versículo 6, a palavra de Deus afirma o seguinte: Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Amém? Esse era o terceiro dia, era domingo, de sábado para domingo, de madrugada já era domingo, quando as mulheres vão ao túmulo, esse é o contexto, tá certo? E encontra o túmulo vazio. O anjo aparece às mulheres e faz essa afirmação de que Jesus não está mais lá. Amém? Com relação à ressurreição de Cristo, eu sei que você não tem dúvida, nós sabemos dessa verdade, a Bíblia fala sobre isso. Lá em Mateus 16, 21, Jesus, antes que acontecesse, ele avisou os discípulos: eu irei para Jerusalém, irei padecer nas mãos dos sacerdotes, dos líderes, dos anciões, dos escribas, então a liderança religiosa, irei padecer nas mãos deles, serei crucificado, morrerei e ressuscitarei no terceiro dia. Então Jesus havia dito isso para os discípulos. Amém? O texto vai dizer, ele não está aqui. Então os anjos anunciaram às mulheres e Jesus não estava lá conforme tinha dito, havia ressuscitado, porque a palavra de Cristo ela se cumpre. Muitas coisas já se cumpriram, outras ainda vão se cumprir. A ressurreição já se cumpriu, mas para que a gente entenda o arrebatamento e a vinda de Cristo, estamos falando sobre ressurreição hoje. Então, ele não está aqui, os anjos anunciaram às mulheres. A palavra vai dizer também, porque já ressuscitou. Ou seja, conforme ele tinha dito aos discípulos. E o anjo diz à mulher, olha, ele não está conforme já tinha dito, ele já falou para vocês antes que isso ia acontecer, tá certo? Que no terceiro dia ressuscitaria. Então, ele não está aqui, porque já ressuscitou. Essa é a palavra que o Senhor nos diz, tá certo? No mesmo de Mateus 28 aqui, versículo 1, vai dizer que as mulheres foram lá, estavam indo, e já era o primeiro dia da semana, portanto, domingo. Amém, querido? Como havia dito. Então, ele disse isso várias vezes no Evangelho de Mateus, Marcos, João, ele vai falar isso várias vezes. Vou citar aqui Lucas, por exemplo, Lucas capítulo 9, versículo 22, ele também fala para os discípulos, antes de morrer, antes que acontecesse, queria ir para Jerusalém, sofreria na mão dos sacerdotes, da liderança, dos anciões, e padeceria e ressuscitaria ao terceiro dia. Amém, queridos? Então, essa verdade da ressurreição de Cristo, ela não pode ser negada. As mulheres viram, os discípulos viram, os apóstolos ali viram, mais discípulos de Jesus viram, tinha mais gente. Então, essa verdade, ela já aconteceu. E o texto vai terminar dizendo, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia, ou seja, onde o Senhor foi colocado morto. Ele tinha sido morto e foi colocado em um túmulo. Venham ver aqui o lugar onde ele jazia, ele não está mais aqui, o lugar está vazio, o sepulcro está vazio. Amém? Isso é uma breve palavra com relação à ressurreição de Jesus Cristo. A Bíblia afirma isso. E categoricamente a história não pode negar, não consegue negar, porque a história ela não nega as verdades de Deus, pelo contrário, ela confirma as verdades de Deus. Quem crê tem a vida eterna, quem não crê já está condenado. Então, amados, com relação à ressurreição, para que a gente possa entender os aspectos aí dessa condição da vinda de Cristo, do arrebatamento, de todas essas coisas futuras que irão acontecer, eu quero que você fique hoje com esse entendimento, com essa compreensão, com essa convicção a respeito da ressurreição de Jesus, tá certo?
Tem gente aí que diz que ele não ressuscitou, que ele reencarnou, tá certo? Ele não reencarnou, ele ressuscitou. Isso é diferente, tá certo? Uma informação aqui para você, quando Jesus ressuscita, ele convive ainda com os discípulos, né? Com os seus discípulos, ele convive com eles cerca de 40 dias. E esse convívio, passando ensinamento aos discípulos, falando ainda das coisas que iriam acontecer, recomendando e dando mais ensinamentos. Então ele conviveu com os discípulos cerca de 40 dias. Uma pessoa que estava morta, conviver 40 dias num contexto social com os discípulos ali, então é fácil de ser comprovado a sua ressurreição naquele contexto, a história não pode negar. Amém? Então Jesus ressuscitou, conviveu cerca de 40 dias com seus discípulos, e depois que ele conviveu 40 dias com os discípulos, ele deu orientação aos discípulos e ele subiu aos céus. Lá em Atos capítulo 1, versículo 9, está dizendo dessa sua convivência com os discípulos 40 dias, e aí ele depois subiu aos céus. Amém? Essa é a palavra de Deus com relação à ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Estou falando hoje, primeiro, falei ontem sobre os pontos escatológicos, as visões, as escolas escatológicas, a visão que cada uma tem, crê no arrebatamento e tal, a questão é só posicionamento. Então, para que a gente entenda o arrebatamento e a volta de Cristo, precisamos ter essa convicção. Ele ressuscitou e ele subiu aos céus e ele vai voltar. Amém? Ele afirma isso também em Atos dos Apóstolos. Está lá afirmando, logo no começo do capítulo, você começa ali a partir do versículo 9, 8, ele vai estar afirmando a respeito da sua subida e a respeito da sua vinda. Amém? Esses fatos aconteceram antes assim que Cristo morresse. Ele afirmou por discípulos antes que ele morresse, para que quando ele morresse, eles pudessem crer, pudessem acreditar, eles pudessem entender essa verdade. Amém? Então, com relação à ressurreição de Jesus, eu sei que você não tem dúvida, ele ressuscitou, ele subiu aos céus e ele vai voltar como ele prometeu na sua palavra. Amém? Versículo 9 de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 de Atos, versículo 9, diz assim: E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. O texto seguinte vai dar algumas explicações a respeito da sua vinda. Amém? Então, os discípulos são testemunhas de Jesus. Nós estamos aqui replicando a palavra de Deus como discípulo de Jesus, reafirmando, confirmando pela palavra. Não é a ideia aqui da maluquice do André, não, tá certo? É convicção de fé na palavra de Deus. Cristo ressuscitou e vai voltar. Amém? Então, o nosso próximo assunto, que nós estamos dando esse esclarecimento com relação a isso, a arrebatamento, a volta de Cristo, tudo isso que vai acontecer, na manhã falarei um pouco sobre o arrebatamento. Amém? Jesus ressuscitou e agora vai acontecer o arrebatamento. Amanhã eu vou dar uma palavra sobre isso para te abençoar, para te orientar, para você firmar a fé naquele que é Senhor da vida e da morte, que não podia ficar entre os mortos, ressuscitou porque é Deus. Amém? Então amanhã darei algum esclarecimento, coisa breve, é só para você entender, pensar, refletir sobre isso, firmar a sua fé em Jesus Cristo. Amanhã o nosso assunto será arrebatamento. Deus te abençoe. Se o arrebatamento for hoje, aí quem ficar aqui vai continuar a sua vida aí, sem Cristo. E quem for arrebatado estará. Amanhã explicarei, tá certo? Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, o Senhor seja contigo e te abençoe, em nome de Jesus. Amém.